Dando prosseguimento ao nosso treinamento de aconselhamento cristão, a disciplina de aconselhamento cristão, eu quero iniciar a aula de hoje falando sobre o papel do conselheiro. O conselheiro, ele só terá sucesso no aconselhamento cristão, seja ele pastor ou um conselheiro leigo, se ele tiver uma ideia clara do seu papel e da sua responsabilidade. O aconselhamento depende dessa clareza, dessa compreensão. Se o conselheiro cristão não perceber, não discernir o seu papel no aconselhamento, ele terá problemas e problemas seríssimos. O conselheiro, ele tem que entender que ele não é um solucionador de problemas, ele é um facilitador, ele é um apoiador. Ele não resolve os problemas do seu aconselhado. Não é essa a função do conselheiro. E, por outro lado, o conselheiro também não é a resposta e não tem a resposta para todas as interrogações do conselheiro, do aconselhando, melhor dizendo, do aconselhando. O conselheiro é alguém que está servindo a causa do Pai e, consequentemente, está colaborando para amenizar o sofrimento daqueles que lhe procuram, daqueles que entram em contato com ele na busca de ajuda, na busca da solução dos seus próprios problemas. E muitas vezes o conselheiro ele faz uma confusão do seu papel, do seu verdadeiro papel. Dr. Maurice Weber, ele publicou alguns anos atrás um artigo no qual ele fala sobre as áreas potenciais de confusão no aconselhamento e no papel do conselheiro. São algumas áreas que nós queremos destacar e trabalhar com elas para que essa confusão não ocorra e o aconselhamento torne-se algo proveitoso e que traga verdadeiramente a solução, a orientação, o suporte, o apoio, o acolhimento que o aconselhando precisa. A primeira área de potencial confusão é a visita no lugar do aconselhamento, principalmente se o aconselhamento se dá num ambiente familiar. Eu, particularmente, prefiro fazer aconselhamento no gabinete pastoral, nas dependências do templo. Fica mais oficial, fica mais formal, fica mais claro o que está acontecendo naquele momento. Se você vai na casa da pessoa que você vai aconselhar, ou se a pessoa vai na sua casa, pode se confundir visita com aconselhamento. A visita é uma troca mútua e agradável de informações. É uma via de duas mãos muito ampla, na qual a gente transita com muita facilidade. Não há um compromisso unilateral de ajudar, embora o aconselhado sempre precise se ajudar também, precise fazer o seu esforço, fazer o seu papel, existe na visita essa liberdade essa fluência, essa fluidez. É algo mais amigável, mais a nível de troca de informações. O aconselhamento é uma conversa centralizada num problema. O aconselhamento é uma conversa centralizada numa situação específica. A visita, a conversa, ela gira em torno de generalidades, via de regra. Ela é mais leve, mas sem compromisso, sem responsabilidades maiores.
O aconselhamento é uma conversa centralizada num problema, dirigida para um alvo, que focaliza as necessidades de uma pessoa, o aconselhado. Então, se houver uma confusão, se houver essa confusão, não tem outra palavra, essa confusão, e se confundir visita com aconselhamento, não irá fluir, não vai acontecer. Nós precisamos desfazer isso. E aqui fica a minha sugestão, você que é pastor, você que é ministro do Evangelho, você que é conselheiro, tenha um lugar oficial e específico para o aconselhamento. Pode ser uma sala no templo, nas dependências do templo, pode ser o seu escritório, pode ser o gabinete pastoral, não importa. Mas tente tirar do ambiente familiar para que não haja essa confusão com visita. Você entende numa visita normal que você faz para uma pessoa, para uma família, que há necessidade de uma conversa mais específica, mais direcionada, mais focada num determinado problema ou situação, marque um outro horário bem próximo, não deixe estender-se demais esse encontro, mas marque num ambiente onde possa haver essa formalidade. Também no ambiente de visita, seja na sua casa, seja na casa da pessoa, pode e normalmente ocorrem interrupções, pode ocorrer essa quebra do clima, do direcionamento, chega alguém, toca o telefone, aparece uma criança, o cachorro late, alguma coisa acontece. E aí você vai ter problemas para aconselhar efetivamente. Em segundo lugar, uma área de potencial confusão é a pressa em lugar de deliberação. Quando você vai para uma sessão de aconselhamento, se me permite usar essa expressão, uma sessão de aconselhamento, você tem que ir sem pressa, sem atropelos. Normalmente, eu separo uma hora, em torno de uma hora, para sessões de aconselhamento. Então, eu já digo para a pessoa, olha, nós vamos conversar, nós temos uma hora para conversar, para trocar ideias, salvo raríssimas exceções. E se a gente não resolver tudo, a gente volta a se encontrar na semana que vem, num outro dia, para continuar a trabalhar. Até porque dificilmente você vai resolver todos os problemas da pessoa, lembrando que não é essa sua função, resolver os problemas, mas você vai levar mais de uma sessão para ajudar a pessoa a encontrar a solução para os seus problemas. E se você atropelar, olha, eu tenho 15 minutos, se você tem 15 minutos, não começa. Ah, eu tenho só 15 minutos. Não comece. Eu tenho 20 minutos. Não inicie. Não vai funcionar. Você vai atropelar as coisas, vai causar uma frustração e talvez até um problema maior. As pessoas ocupadas, elas têm pouco tempo. E quando elas reservam um tempo para estar com você, e quando você reserva um tempo para estar com ela, não pode acontecer atropelos. Pressa demasiada, ficar olhando no relógio toda hora. Ah, eu tenho um compromisso, eu estou preocupado com o compromisso. Está preocupado com o compromisso, não comece a sessão de aconselhamento. Geralmente as pessoas, elas querem falar, elas querem desabafar, elas querem colocar as coisas para fora. E se você atropelar as coisas, não vai funcionar. Outra coisa que tem que ser bem clara para a pessoa que você vai aconselhar, para a pessoa com quem você vai conversar, é que você não vai ajudá-la a resolver os seus problemas numa única sessão. Às vezes a pessoa vem com aquela expectativa, eu vou conversar com o pastor, eu vou conversar com o conselheiro e vou sair de lá com tudo resolvido. Não é verdade, isso é pressa e não deliberação. Apesar de muitas vezes essa pessoa ter urgência em resolver,
não pode ser apressado, não pode ser atropelado, não pode se criar a ilusão de que numa única conversa tudo vai se resolver. Grande parte do sucesso do aconselhamento está exatamente na atenção tranquila que o conselheiro ouve a pessoa. É aquela atenção total, é o estar presente, é o estar ali, é a escuta ativa. Eu vou voltar a falar sobre isso, a escuta ativa. Guarde bem essa expressão, escuta ativa, ela é muito importante e, como eu disse, voltaremos a ela daqui a pouco. Então, você precisa ouvir a pessoa, ouvir com calma, entender, pensar, não responder irrefletidamente, não responder de bate-pronto, de primeira. Algumas vezes você vai ficar em silêncio, analisando o que a pessoa está dizendo ou o que já disse. Muitas vezes você vai fazer uma pergunta a mais, você vai pedir uma informação a mais para entender o processo. Esse pedido de informação não é para satisfazer sua curiosidade, mas para entender o processo e ajudar a pessoa. E quando você faz isso, você precisa tempo. O ajudador que não ouve com calma, com tranquilidade, com simpatia, não dará bons conselhos, não dará conselhos eficazes. Então, você precisa também analisar o comportamento, olhar as reações, ler as entrelinhas, ler a linguagem corporal, ver aquilo que a pessoa está emitindo com o seu corpo, e tudo isso demanda tempo. Não vá para uma sessão de aconselhamento com pressa, sem tempo, não vai funcionar. Segunda área de potencial confusão: primeira, visita em lugar de aconselhamento. Segunda, pressa em lugar de deliberação. Terceiro, desrespeito em lugar de simpatia. No aconselhamento, você ouve muitas coisas e muitas vezes você ouve coisas absurdas, chocantes, que chegam a ferir a sua sensibilidade. O conselheiro não pode rotular as pessoas, o conselheiro não pode demonstrar repulsa, não pode mostrar desrespeito pelo que está sendo dito ou pelo que foi feito. Mesmo que seja um pecado grosseiro, mesmo que seja uma situação extremamente repulsiva, repugnante, você precisa manter uma postura e respeitar o ser humano que está procurando ajuda. Respeitar o ser humano que está procurando socorro. Por pior que seja o seu caráter, as suas atitudes, as suas ações, você precisa mostrar respeito por aquele ser humano. Respeito por aquela pessoa que está num grito de socorro, tentando mudar de vida, tentando mudar a sua conduta, tentando superar os seus defeitos de caráter, os seus pecados. Então, você não pode demonstrar desrespeito, choque, repulsa. Você encerra qualquer possibilidade de ajuda àquela pessoa. Às vezes, o conselheiro ele é muito rápido em rotular, em definir aquela pessoa, mesmo que ele não verbalize, mas definir como
carnal, como pecador, como repulsivo, como monstruoso, como traidor, como murmurador, como adúltero, etc, etc, etc. Quando você rotula o seu aconselhado, você está diminuindo a eficácia do aconselhamento e ajuda efetiva àquela pessoa. Não importa o que ela te diga, não importa o que ela pense, o que ela tenha feito, o que ela tenha dito, você está ali para ajudá-la, porque ela veio até você em busca de ajuda. E quando você está ali para ajudá-la, você tem que suspender o julgamento. Suspenda o julgamento e respeite a pessoa. Quando eu falo de desrespeito em lugar de simpatia, eu não estou dizendo que você vai ser simpático ao pecado, que você vai ser simpático ao erro, que você vai ser conivente com o que está sendo contado, com o que aconteceu. Não, mas você continua com a disposição de ouvir e de ajudar aquela pessoa a mudar de vida, a mudar de atitude, a mudar de caráter, a ser transformada pelo poder de Deus. Você tem que acreditar nisso e você só vai ajudar se você permanecer simpático àquela pessoa. Ela lhe contou uma barbárie, uma monstruosidade, você não vai sorrir. Mas o seu olhar não vai ser aquele olhar de condenação, de você estar perdido, você é monstruoso, você vai para o inferno, o diabo está com a garra na tua alma e por aí vai. Não, o seu olhar tem que ser de compaixão e de misericórdia. O seu olhar tem que ser aquele olhar de Jesus para a mulher adúltera do Evangelho de João. No olhar das pessoas, aquela mulher viu ódio e julgamento. Você está perdida, você vai morrer porque o que você fez é passível de morte. Mas quando ela olha para Jesus, o olhar de Jesus é de compaixão, é de misericórdia, de acolhimento. O que você fez é errado, é tremendamente errado. Mas vai e não peques mais. Eu não vou te condenar. Essa é a atitude do conselheiro, essa é a atitude daquele que quer ajudar alguém através do aconselhamento. Concessão em lugar de imparcialidade é uma outra potencial confusão. Há momentos que o conselheiro vai ter que verdadeiramente confrontar o pecado. A pessoa está contando algo, fulano me fez isso e eu peguei e reagi dessa forma e fiz assim, assim, assim. E aí o conselheiro não pode dizer, não, eu entendo, é a reação normal, eu também reagiria dessa forma, você foi provocado, aí você vai para as leis da física, toda ação provoca uma reação, e não, isso é concessão. Isso é concessão. Para ajudar alguém, você tem que agir com imparcialidade. E imparcialidade não é fazer vista grossa ao pecado. Imparcialidade não é você desculpar o pecado, você justificar o pecado. Muitas vezes você terá que ser contundente e confrontar a pessoa a respeito daquilo que ela está pensando, dizendo ou fazendo. Jesus não fez vista grossa ao pecado. Jesus chamou pecado de pecado. Esse é o nome que existe. É pecado e ponto final. E houve a confrontação. Vamos pensar no jovem rico. Ele procura Jesus porque ele tem um problema. Ele não tem certeza de vida eterna. Ele não sabe o que vai acontecer após a morte, vida após túmulo. Ele não sabe aonde vai passar a eternidade.
E isso preocupa. Ele é jovem, mas ele está preocupado com a morte. E mais do que a morte, ele está preocupado com a eternidade. E ele procura Jesus para resolver esse problema. Ele quer saber aonde ele vai passar a eternidade. Se ele vai ter a vida eterna. O que ele precisa fazer para ter a vida eterna, para ter convicção de vida eterna. E Jesus disse: cumpre os mandamentos. Ele disse: eu tenho guardado todos, eu sou um cara bom, eu sou gente boa, eu sou um ótimo partido, eu sou alguém que quase não peca, eu não tenho cometido coisa errada, não fiz mal para ninguém, eu ajudo todo mundo. Eu sou um cara bom. E aí Jesus disse assim: tem um problema, cara, você é avarento. Você é apegado às riquezas. Você é ganancioso. O teu Deus chama-se dinheiro. Jesus poderia ter dito: vem para cá. Talvez nós falaríamos isso na nossa igreja. Você já pensou o dízimo desse cara? Dá uma acomodada, faz alguma concessão. Não, você é bom, você vai ser um excelente membro da igreja. Estou pensando até já te colocar na diretoria da igreja. Pensou esse cara na tesouraria? Que mão na roda, que ajuda. Não, você vai ser ministro de louvor na nossa igreja. Vou te receber como pastor adjunto. Você é bom mesmo. Não, tem razão, você é muito bom. Eu não tenho ninguém lá na minha congregação com esse perfil tão bom quanto você. Jesus disse: não, cara, você é avarento. Você é ganancioso. Vai lá, vende tudo que você tem. Se desfaz de tudo, dá para os pobres. Sabe por quê? Porque o teu coração está nos teus bens. E depois que você fizer isso aí, você vem e me segue. Eu vou te ensinar outros valores. Jesus não fez concessão. Jesus não fez concessões. Ele foi imparcial porque ele amava. Mas aquele jovem amava mais ao dinheiro, mais aos seus bens, mais a sua riqueza, mais a posição social do que a Jesus. Por isso ele se retira triste. Jesus disse: vem cá, volta aqui. Lá em João 6, quando a multidão saiu, Jesus podia dizer: pessoal, desculpa aí, eu peguei pesado demais, eu vou maneirar no meu discurso, volta aqui, vem cá, eu vou continuar dando pãozinho, peixinho, curando as doenças, eu vou fazer o negócio bem light agora. Não, ele olha para os discípulos e pergunta: vocês não querem ir embora também? Não há concessão. O conselheiro tem que ter isso em mente. Tá? Se você quer o bem do aconselhado, você não pode fazer concessões que a palavra não faz, que Jesus não faria. O papel do conselheiro não é ser juiz. Ele não pode, não deve emitir o julgamento. Já falei sobre isso. Mas ele também não é o advogado de defesa, que fica ali defendendo as atitudes e às vezes defendendo o indefensável, justificando o injustificável. Quinta área de potencial confusão é sobrecarregar a sessão em lugar de moderar o aconselhamento. Às vezes o conselheiro quer falar de tudo numa única sessão. Eu converso regularmente com uma pessoa. Essa pessoa ela tem uma função de liderança, de certa forma, dentro de uma hierarquia mais ampla. De certa forma, ela tem autoridade ou está numa posição de autoridade sobre mim. E uma coisa que eu percebo com muita clareza é que essa pessoa, ela sobrecarrega as conversas com coisas irrelevantes e traz à conversa assuntos que não estão diretamente ligados ou que não estão maduros para serem tratados ou que não vão somar em nada na conversa.
Quando você faz isso, você sobrecarrega uma sessão e deixa de ajudar, deixa de ser eficaz no aconselhamento. Nós temos que ter uma linha de ação, de intervenção, de conversa, muito focada, muito restrita, muito direcionada. Ah, mas aconteceu isso. Ok, eu vou anotar aqui. Numa próxima sessão nós vamos tratar disso. Agora nós vamos permanecer aqui. Conversa demais. Tem conselheiro que conta história demais. Ele quer ilustrar todos os assuntos da sessão de aconselhamento. Todas as circunstâncias ele tem uma história para contar e acaba sobrecarregando a sessão. Acaba colocando coisa demais que ele não vai conseguir destrinchar, resolver, esclarecer. Então, cuidado com isso. Não sobrecarregue a sessão. Não fale demais, mantenha o foco. Às vezes, no seu entusiasmo, na vontade de ajudar, ele começa a falar, e às vezes até confunde o aconselhado e às vezes se confunde. Na prática, uma boa sessão, ela vai tratar de 2, no máximo 3 tópicos, 3 assuntos em cada entrevista. Se você encher de ponto, vai inchar a entrevista e não vai ser eficiente. Ah, deixa eu falar sobre isso hoje. Não vai funcionar. Olha, vamos trabalhar, vamos focar aqui, vamos resolver isso, vamos buscar as respostas nessa área. Depois que isso estiver definido, resolvido, aí nós vamos para um próximo tópico. Dessa forma, é recomendável que se faça mais entrevistas, que se converse mais, que se trate do assunto, dos problemas, por um período mais longo de tempo. Você não pode jogar isso indefinidamente e 1 ano de aconselhamento com uma pessoa é tempo demais, é longo demais. É angustiante e demorado demais, mas você achar que vai resolver tudo numa sessão também não vai. Então, eu acredito que deva haver uma continuidade. Principalmente o pastor, ele não deve fazer uma sessão de aconselhamento de meia hora, 40 minutos, lavar as mãos e dizer, bem, eu fiz minha parte. Fazer uma oração, está tudo bem. Não, você tem que acompanhar. Esse é um problema de muitos pastores, de muitos conselheiros cristãos. Não há um retorno, não há uma continuidade. Então, cuidado com isso. Você não creio que você deve estipular, pré-determinar, nós teremos 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões, não. Nós vamos caminhar juntos durante um período. E aí você vai ver se essa conversa vai ser semanal, em alguns casos sérios, urgentes, potencialmente perigosos para tudo o que está acontecendo, você vai ter sessões mais menos distantes, menos espaçadas, cada 15 dias, uma vez por mês, mas você terá uma continuidade. Você vai dizer para o aconselhado que vocês irão caminhar juntos, e caminhar não é um encontro fortuito, não é um encontro único. Caminhar é continuidade. Então, você não precisa sobrecarregar nenhuma sessão, porque haverá uma continuidade. Uma outra área de potencial confusão é ser direto ao invés de interpretativo. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui é um erro comum. Esse aqui é um erro comum. Sabe por quê? Porque todo conselheiro ele tem uma necessidade inconsciente de domínio, de resolver,
de controlar, de manipular, de dirigir as coisas. Então, às vezes, acontece esse erro. Quando os aconselhados, eles recebem ordens, vamos partir do princípio que a pessoa que está se aconselhando, ela é crente. Ela é membro de uma igreja, ela é um cristão, é sua ovelha. Então, ela tende a confundir que aquela ordem que você deu é uma ordem de Deus. E se ela não fizer, ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir incompetente, vai se sentir em débito. E às vezes o conselheiro também tem essa impressão de que a não anuência do aconselhado às suas ordens é uma rebeldia, é uma resistência contra a ordem de Deus. E aí a pessoa entra em crise, ou o próprio conselheiro entra em crise. Uma coisa que nós temos que pensar aqui é que nem tudo que a pessoa está falando é de fato o problema. Às vezes ela traz um problema de apresentação, como nós chamamos, ela traz um problema de apresentação, de realização, mas o verdadeiro problema não é esse. Ela está mascarando, ela está fazendo um desvio, ela está colocando outra coisa, mas lá no fundo ela sabe que o problema não é aquele. E se nós formos muito direto, não é assim, 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 nós vamos ter problemas. Então, o que o conselheiro precisa fazer? Ele precisa interpretar o que está sendo dito e interpretar o que não está sendo dito. Se o conselheiro acatar o que a pessoa apresentou como problema, como sendo o problema de fato, de uma forma direta, objetiva, indo direto ao ponto, ele pode perder a essência de tudo. Ele tem que interpretar o que está sendo dito. E isso requer maturidade, experiência, habilidade, discernimento espiritual, para ela entender e não ir direto a um problema apresentado que, na verdade, não é o problema que está ocorrendo. Eu lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos de uma moça que tinha crises de desespero, de síndrome do pânico, e ela se escabelava, ela caía no chão, ela se contorcia, ela chorava, ela gritava. E quando foi consultar com alguém da área médica, essa pessoa apresentou medo disso, medo daquilo, medo do que as pessoas pensassem sobre ela, de fracassar na vida, de passar vergonha e uma série de coisas. E durante o tratamento, durante as sessões de aconselhamento, o que aconteceu? Descobriu-se que aquela jovem moça ela estava tendo um caso adulterino com um membro da igreja de posição de liderança, ele casado, ela solteira, e o problema todo era o seu pecado, o seu adultério, a sua vida de infidelidade, promiscuidade sexual. E as suas crises, na verdade, eram ataques de consciência, medo de que aquilo fosse descoberto, medo de ser exposta à opinião pública. E aí ela tinha aquelas crises, aqueles ataques, que alguns na igreja achavam que era possessão demoníaca, que outros achavam que era síndrome do pânico. E não era. O que era apresentado era uma coisa, o problema real,
uma vez tratado, uma vez rompido o relacionamento pecaminoso, uma vez curada à luz da palavra mediante um processo bíblico disciplinar, os problemas desapareceram. Então, o conselheiro tem que tomar cuidado. Ele não pode acatar tudo que o aconselhado diz como sendo a verdade e ir direto trabalhar aquele ponto. Ele tem que interpretar. E aí eu volto a dizer, você precisa de maturidade, de habilidade, de discernimento espiritual, principalmente porque nós estamos falando de aconselhamento cristão. Estou tentando ser muito prático. Você pode perceber que a nossa aula não vem muito com técnicas, vamos falar um pouco sobre isso, mas estou tentando conduzir as coisas de uma forma muito prática. E aqui entra o discernimento espiritual, que nos mostra coisas, que nos revela coisas, que nos ensina como agir, mas que traz à luz verdades escondidas, pecados ocultos. Então, esse é um outro tópico que precisamos ver. Outra área perigosa, potencialmente perigosa, tremendamente perigosa, envolver-se emocionalmente ao invés de permanecer objetivo. Você se envolver, existe uma linha divisória muito tênue, muito fina, entre interessar-se pela pessoa, em querer ajudar-se, e envolver-se e se perturbar com o que está acontecendo. Imagine um homem aconselhando uma mulher que é maltratada pelo marido. O marido é um troglodita, um brutamontes. E ela é uma mulher bonita, carente, ferida, machucada, desprezada, mal entendida. E aí o conselheiro começa a se sentir emocionalmente envolvido, com muita pena, com muita compaixão. E esse seu papel de conselheiro, ele já deixa de ser de um conselheiro para ser um amigo que está entendendo, que está com raiva do marido, que no lugar do marido faria outra coisa. Opa, você já cruzou uma linha muito perigosa. Você cruzou um limite que vai lhe trazer problemas. Os seus sentimentos se tornaram confusos. Você não está no lugar do marido, você não vai ficar no lugar do marido, você não vai se colocar no lugar do marido. Não. Você vai continuar no papel de conselheiro cristão. Cuidado, cuidado. A pessoa está contando o seu drama, chorou. Alcance um lenço de papel, tenha sua mesma caixinha de lenços de papel. Alcance um lenço, mas não vai lá abraçar. Não vai lá tentar secar as lágrimas, confortar. Você já se envolveu. E aí o envolvimento não é apenas emocional, ele se torna físico. Quando a mulher apanhada em adultério, ela foi trazida, ela foi jogada no chão. Ela foi empurrada, ela foi jogada no chão. Talvez já com o cabelo desgrenhado, talvez com a roupa meio rasgada, puxa daqui, puxa dali, e empurra, suja. Lágrimas de vergonha, mas lágrimas de medo. Jesus não abraçou a mulher. Jesus não acariciou os seus cabelos. Jesus não segurou as suas mãos. Não. Jesus olhou nos seus olhos, deu uma palavra de conforto,
mas ao mesmo tempo de confronto. Não peques mais, que Jesus está dizendo, você pecou, você fez errado. Mas Jesus não foi abraçar, Jesus não foi acariciar, Jesus não foi segurar a mão, Jesus não colocou o ombro para ela deitar a cabeça e chorar, não. Não, teu marido é errado, foi teu marido que te empurrou para essa situação. A culpa é dele, não. Não se envolva emocionalmente. Você tem que ser compassivo, você tem que ser empático, você tem que se colocar no lugar da pessoa para ajudá-lo. É o próximo tópico que nós vamos falar sobre a empatia. Mas você não pode se envolver se você entender que está havendo um envolvimento emocional, peça para outra pessoa assumir o aconselhamento e saia. Tira o time de campo. Você não precisa explicar para a pessoa, estou pensando demais em você, isso está me perturbando, eu estou me sentindo muito envolvido com essa situação. Então, não, você não tem que dar esse tipo de explicação. Ela é mais perigosa ainda, torna a situação mais perigosa ainda. Uma vez, eu estava aconselhando um casal em crise e todas as minhas conversas foram com o casal, os dois juntos. E às vezes com a minha esposa junto também. E eu comecei a perceber que aquela senhora, ela começou a me elogiar demais na frente do marido, na frente da minha esposa. E uma ou duas vezes ela disse, eu gostaria que você fosse como Delvacir. Eu queria que você agisse como Delvacir age. Eu queria que você... Um dia ela disse, eu queria que você fosse ele. Eu simplesmente conversei com um outro conselheiro mais maduro, mais experiente, mais idoso. Coloquei-o a par de toda a situação e disse, sim, eu vou aconselhar o casal a lhe procurar. Mas para mim não dá mais. Por quê? Aquela pessoa estava confundindo as coisas. Estava idealizando Delvacir como ser perfeito, como marido perfeito, como companheiro perfeito. E ela estava criando uma fantasia na sua cabeça. Entenda bem, estou falando de fantasia na sua cabeça, apenas isso. Não creio e não estou dizendo que havia uma fantasia sexual, não. Ela estava fantasiando, criando um ser perfeito chamado Delvacir, que ela idealizava, que ela fantasiava que o seu marido deveria ser como eu, fazer as mesmas coisas, ter o mesmo jeito, as mesmas posturas. E isso estava se tornando muito perigoso. Não para mim no momento. Não me afetava, mas estava afetando aquela pessoa. E isso impedia, impossibilitava um aconselhamento eficaz. E eu simplesmente me retirei. E às vezes o conselheiro, ele confunde os sentimentos. Às vezes é o aconselhado. Em qualquer um desses casos, quando houver envolvimento emocional, saia fora. Não há possibilidade de você ajudar mais. Há um risco muito grande. E se você ultrapassou limites, não tente voltar atrás. Não vai funcionar. Você já ultrapassou, já foi além, já disse ou já fez o que não poderia ter dito ou feito. Não dá para quebrar, para consertar o que foi quebrado. Saia fora. Há mais um tópico aqui, atitude de defesa ao invés de empatia. A maioria dos conselheiros sente-se às vezes ameaçado durante o aconselhamento. Quando ele é criticado, quando ele se torna incapaz de ajudar,
às vezes sentimento de ansiedade para resolver a situação, sentimento de culpa por ainda não ter resolvido. Quando aquilo que nós sugerimos não é acatado. Aconselhamento não é dar ordens, não é manipular, não é criar regras. E nem sempre o aconselhado ouve e faz aquilo que a gente sugere. Então, às vezes, o aconselhamento acontece isso, vai para esse lado. E aí o conselheiro, ele começa a ficar numa, não vou falar porque você não vai fazer mesmo. Eu tenho uma sugestão, mas não vou te dar porque você não vai levar em consideração. Eu já te falei isso, você continua fazendo errado. Por que você quer saber? Você não vai colocar em prática. Sabe aquela atitude de defesa? Você levanta a guarda e começa a se proteger. Ao invés da empatia, de entender que esse irmão processa as coisas num ritmo, numa velocidade diferente da sua. Ele é mais lento, ele é mais reticente, ele foi mais ferido, ele é mais desconfiado, ele já foi traído na sua confiança por outros conselheiros, ele já procurou ajuda de outra pessoa, não funcionou. Então, entenda essas coisas ao invés de ficar se protegendo. Não, irmão, acho que não vale a pena, você não. E aí você se protege, se defende e joga a culpa, a responsabilidade toda na outra pessoa. Essas atitudes são muito perigosas. Essas atitudes elas podem destruir o papel do conselheiro e o trabalho de aconselhamento. Então, cuidado com essas atitudes. E uma outra coisa que eu quero abordar na nossa aula de hoje é a vulnerabilidade do conselheiro. Nós não podemos, falando sobre isso tudo que estamos falando nessa aula, lembre-se que você é vulnerável. Nós não podemos ignorar que nem todas as pessoas que procuram a nossa ajuda querem a nossa ajuda. Às vezes ela quer só descarregar a consciência, dar uma satisfação para você, para a sociedade, para a comunidade eclesiástica. Às vezes é a condição para o seu casamento não ser rompido, para o seu relacionamento não acabar. Você vai lá conversar com o pastor, senão acabou tudo. Nem todo mundo que lhe procura quer ajuda. Há pessoas que estão lhe armando ciladas. Há pessoas que querem apenas descarregar a sua consciência. Há pessoas más, mal intencionadas, com segundas intenções. Algumas pessoas, elas estão lá para lhe manipular. São pessoas frustradas, são pessoas problemáticas que querem tentar lhe manipular. Há pessoas que lhe procuram para lhe testar. Quero ver a habilidade. Já passei por isso. Pessoa que vem, conversa, fala, e depois que termina toda a conversa, pastor, eu vim aqui para ver se realmente o senhor é homem de Deus, se o senhor é um bom conselheiro, eu vim aqui para lhe testar, eu vim aqui para ver do que o senhor é capaz. Isso tudo lhe deixa extremamente vulnerável. A questão da solidão, do sentimento de menos-valia, dos seus complexos, dos seus traumas, seus problemas mal resolvidos. E muitas vezes o conselheiro está fragilizado. E uma situação dessa pode mostrar a sua vulnerabilidade, escancarar a sua vulnerabilidade, envolvê-lo numa teia de aranha muito grande, numa teia de sentimentos, numa circunstância. Por isso tudo, o conselheiro deve estar coberto com a proteção do Senhor, cheio do Espírito Santo. A sua fortaleza é o Senhor.
A sua proteção é o guarda de Israel. Você precisa tomar cuidado. Não pense que você sabe tudo, que você pode tudo, que você dá conta de todas as situações. Entenda que você é vulnerável. E se você não tiver a bênção de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, você pode cair e você vai cair. Se você se achar autossuficiente demais, se você se achar poderoso demais, capaz demais, você está a um passo do abismo, da derrocada, da queda espiritual, moral, emocional. Então tome cuidado, meu querido irmão, você que trabalha na área do aconselhamento, entenda a sua vulnerabilidade. Não se exponha desnecessariamente. Há conversas que você não pode ter sozinho. Eu não estou falando apenas de teor sexual. Há conversas que você não pode ter sozinho. Você precisa se proteger. Chegou uma pessoa no seu gabinete, no seu consultório, para conversar com você. Quando você perceber a seriedade e as implicações do assunto, faça uma pausa e diga, olha, eu preciso trazer alguém, lógico, alguém maduro, alguém capacitado. Se você faz parte de um corpo presbiteral, um outro presbítero, um outro pastor, você vai trazer alguém, você vai dizer para a pessoa, eu não posso tratar disso sozinho. Para minha segurança, para a sua segurança, para o bom andamento das coisas, eu preciso trazer, mesmo que a pessoa não opine, mesmo que a pessoa não participe efetivamente do aconselhamento, você vai trazer alguém que estará ali. Pense nisso. É muito importante, não se exponha. Não se exponha, você é vulnerável. E quando você se abre para ajudar os outros, você também se torna alvo de ataques do inimigo. Pode ser na área moral, pode ser na área espiritual, pode ser na área sexual. Quando você se abre para ajudar, você se vulnerabiliza, você se expõe. Quando você está concentrado em ajudar, você descuida um pouco. E aí você pode ser terrivelmente, mortalmente atingido. Cuidado com isso. Muito cuidado. Você é vulnerável. Nunca esqueça isso.